Uma longa viagem. Como é que te chamas? De onde é que vens? Eu chamo-me Adele e este é o meu nome gestual. Eu venho da Síria, de uma cidade que se chama Damascus. O meu nome é Sumaya e eu venho do Irão. Desde 2016 que estou na Alemanha. O meu nome é Bashar e este é o meu nome gestual. Eu venho da Síria. O meu nome é Aya e este é o meu nome gestual. Eu venho da Síria e o Bashar é o meu irmão. O meu nome é Jafar e este é o meu nome gestual. Eu venho do Afeganistão. O meu nome é Sadek e este é o meu nome gestual. Eu venho do Afeganistão. O Jafar é o meu irmão. E antes, como é que era a tua escola? Há 5 anos atrás, eu estava numa escola de surdos. Estive lá 4 anos, depois mudei para uma escola de ouvintes. Mas depois, durante a guerra, muitos edifícios foram destruídos e a minha família, por exemplo, esteve dividida por 12 lugares diferentes em Damascus. E antes, qual era a tua língua? Antes, eu sabia escrever árabe, mas depois esqueci-me, sou surdo. Com os surdos, eu comunicava em língua gestual. E em casa, com a minha família, a língua gestual era muito pouca porque eles eram ouvintes e falavam. Sabes um pouquinho de língua gestual árabe? Podias mostrar? Sim, por exemplo, isto era intervalo, isto era papá, mamã. Havia diferentes gestos que já me esqueci. E durante a guerra, foste à escola? Durante a guerra, eu não estive na escola. Assim, eu antes estava numa escola cristã, eram só ouvintes, eu era a única surda. Eu não me sentia bem, sentia-me muito sozinha. Eram todos ouvintes, eu não entendia nada, só falavam. Por exemplo, eu lembro-me uma vez que eu ia para casa depois da escola e parou um carro da polícia. Foi horrível. Então esse carro raptou uma mulher e um homem, pôs-lhe a mão na boca e matou-os. Eu tive 6 meses na escola durante a guerra. Houve uma época em que não fui mais. Porquê que fugiste? Eu fugi por causa da guerra. Então, havia bombas, havia pessoas armadas na rua. Durante essa época, os surdos não íamos à escola. Ficávamos em casa. E depois? E depois foi quando eu tive de passar a fronteira do Líbano. A polícia parou-nos, organizou todos os documentos e foi então que conseguimos vir do Líbano para Berlim de avião. E tu vieste com toda a tua família ou vieste sozinho? A minha avó e o meu irmão ficaram na Síria, em casa. O meu pai ficou na Jordânia, como refugiado, numa cidade que se chama Amman. Eu e a minha mãe e o meu irmão viemos para Berlim. E tu? O meu pai e o Bashar, eles vieram antes, pela fronteira da Turquia. Eu não quis vir porque tive medo da viagem de barco, mas depois conseguiram fugir. Como é que fizeram? Sim, nós atravessamos as montanhas a pé, foi muito difícil. Eu com a minha família, tivemos de andar toda a noite. Depois atravessamos pela fronteira do Iraque. E depois, como é que se seguiu? Depois lá no Iraque, a polícia parou-nos. E foi então que tivemos que organizar os papéis e ficámos livres. Tivemos que esperar lá 4 meses até podermos voar para a Alemanha
e voltar a ver o meu pai e o Bachá. E como é que foi ver novamente o teu pai e o Bachá? Assim, nós viemos de avião e quando chegamos foi uma alegria imensa, um choque. Já há muito tempo que eu não via o meu pai e o meu irmão, então o meu pai começou a chorar, a minha mãe começou a chorar, nós os dois, eu e o Bachá, começamos a chorar. Foi uma alegria imensa, já há 5 anos que nós não nos víamos. E quem é que organizou a vossa viagem? A nossa viagem começou em Tehran. Os meus pais tiveram que pagar muito, muito, muito dinheiro a um homem, que foi quem organizou tudo. Ele era tipo um chefe. E naquela altura, então, como é que foi a tua fuga? Nós tivemos de fugir num carro, um carro muito pequeno. Atravessamos montanhas, tivemos também uma viagem a pé até à fronteira da Turquia. Eu não fazia a mínima ideia para onde é que nós íamos. Aquele homem era quem organizava tudo. Então tu dizes que vieram a pé, atravessaram montanhas, como é que foi? Sim, nós atravessamos muitas montanhas a pé, foi muito desgastante e eu perdi um sapato. Ah, perdeste um sapato? Foi isso. E depois, como é que se seguiu? Depois continuamos a caminhada e houve um homem que me emprestou os sapatos. Fiquei mais descansado. Nós tivemos que caminhar muito, escondíamos-nos atrás das árvores, até à noite caminhávamos e à noite era muito frio. Depois de manhã o sol batia-nos na cara e era mais quentinho. E como é que seguiu então a vossa fuga? É assim, nós tivemos que esperar aproximadamente 2 a 5 dias e depois recebemos uma chamada. Tivemos que ir muito, muito depressa, organizar tudo muito rápido. Nós íamos viajar num carro muito pequeno. Era de noite e era um carro. Espera, mas desculpa interromper. Estás a dizer que era um carro pequeno, mas de que tamanho? Quantas pessoas cabiam lá dentro? Sim, era um carro bem, bem pequeno. E as portas não abriam, estavam trancadas. Nós iríamos viajar 15 pessoas. Por isso é que estavam mesmo bem trancadas. A viagem seguiu-se e havia pessoas que queriam abrir as janelas, tipo, desculpe, não conseguimos respirar, está muito calor. E diziam, não, nem pensar, a polícia pode ver e impossível, vocês podem ser apanhados, não abram as janelas. Houve um momento em que apareceu mesmo a polícia. Começamos a gritar e houve uma perseguição. O carro da polícia começou a perseguir-nos e eu vi essa situação, eu pensei, oh não, eles apanharam as pessoas do outro carro. E nesse momento o nosso carro também capotou. Foi um choque tremendo. A pessoa que estava a conduzir continuou a fuga. O carro da polícia ia assim, mesmo a perseguir-nos, um carro de um lado, outro do outro. Eu não conseguia ver mais nada mesmo. Foi então que o carro capotou e começaram as pessoas a dizer anda, anda, corre. Saíram muitas pessoas do carro, começamos a correr, escondemos-nos, agachámos-nos. A polícia não conseguia ver-nos, mas andava à nossa procura. Depois de tudo isso recebemos uma chamada quando já tínhamos fugido e perguntaram onde é que está o carro e nós sabíamos lá onde é que estava o carro. Enfim, já tínhamos chegado à Turquia. Desculpa, mas eu não entendi muito bem. Então haviam carros, vários carros, houve uma perseguição, houve um que captou, tu ias naquele que captou, no outro, como é que foi? Sim, haviam 2 carros com refugiados e a polícia teve a perseguir-nos até que o carro captou. Houve muitas pessoas que morreram, eu não morri, tive sorte, sobrevivi. Sim, que horror. Tiveste mesmo sorte, conseguiste sobreviver. E o carro em que tu fugiste, como é que era? Consegues descrever? Sim, era uma carrinha, uma Kombi, tinha assim umas janelas que estavam fechadas, escuras, não dava para ver nada.
Eu não fazia a mínima ideia para onde é que íamos. E depois da viagem de carro, o que é que aconteceu depois? Como é que se seguiu a viagem? Então, voltando, passaram 2 dias e recebemos uma chamada e apareceu lá um autocarro enorme. Tivemos de ir numa viagem que durou até à noite. Então depois chegamos à Turquia, ao mar da Turquia, e estava lá um barco. Espera, estava lá um barco? Então, o que é que aconteceu depois? Sim, estava lá um barco que era assim redondo e estava um homem que estava lá a encher. Era um barco mesmo pequeno. Eu não fazia ideia como é que nós todos íamos caber lá dentro. Houve uma altura quando eu saltei que me magoei numa perna e comecei a deitar sangue. Depois tive que aguentar. Tive mesmo de aguentar. Então saltamos todos e o barco partiu. E como é que era o barco? Quantas pessoas cabiam lá dentro? Assim, era horrível mesmo. Aquilo era um barco muito, muito pequeno. Nós íamos mais ou menos 25 pessoas lá, todas assim em filinha, assim, assim. Eu tive que ficar lá sentada, encostada, assim, todos muito apertados. Foi horrível, sério. Era mesmo muito pequeno. E tiveste medo que o barco afundasse, que acontecesse alguma coisa? Sim, havia lá um buraco. Houve um momento que estourou. Eu apanhei um susto, fiquei mesmo com medo. Depois houve um homem que chegou lá e colou. E pronto. Mas tive medo. Depois a viagem continuou até ficar de manhã. E foi então que chegamos e pronto, depois mudamos para um barco maior que nos levou até a terra. E a tua viagem de barco foi perigosa? Como é que foi? Foi mesmo, mesmo perigosa. O barco abanava todo assim. Eu tive mesmo medo. Quando nós fugimos da Turquia, a polícia da Turquia avistou o nosso barco. E então eu estava com o meu telemóvel e quando eles chegaram de barco, o barco bateu e o meu telemóvel caiu na água e desapareceu. Então a polícia da Turquia queria que nós regressássemos. O meu pai e um amigo, quando estávamos a fugir, quase foram atingidos por um tiro. Eu não ouvi nada porque eu sou surdo, mas meu pai ficou em choque. Então eu vou explicar como é que foi a viagem de barco de uma forma visual. Vocês todos vão entrar. Eu vou fazer um barco com fita cola e vocês vão entrar todos. Bora, entrem. Entrem todos. Todos sentados. Sentem-se. Tu, aí, senta-te. Todos sentados. Vamos, tu a mandar sentar. Mais apertados. Aqui há espaço. Sentem-se. Passa-me aquilo. E tu, sabes nadar? Eu não sei nadar nadinha mesmo. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei nadar. Eu nunca aprendi. Eu não sei nadar. Sou mesmo mau. Uma vez quando eu estava na Síria, eu saltei lá de um penhasco e fui ao fundo na água. E meu pai teve que me agarrar e magoei-me na perna. No Afeganistão eu não sabia nadar. Depois quando vim para Berlim eu aprendi.
Eu sei nadar. Eu, sim, sei nadar. E podes explicar-nos em que países é que estiveste? Sim, assim, eu estive na Grécia e, sim, ah, chegamos à Grécia quando se fez noite e então continuamos a andar. Tivemos a andar sempre até de manhã, não paramos nem um minuto. Nós bebíamos a água dos rios, comíamos cerejas das árvores e era assim. Sim, depois eu tive de andar até de manhã. Era andar de manhã até à noite. Eu fiquei mesmo cansado e nem sabíamos onde é que nós íamos dormir. Nós ficávamos detrás das árvores e dormíamos. Nós dormíamos na floresta. Andávamos muito. E quando tínhamos fome, comíamos as uvas ou fruta que encontrávamos pelo caminho, guardávamos na mochila e era assim. E depois, o que é que aconteceu nas fronteiras? Nas fronteiras havia o chefe que dizia vocês têm que estar calados. Ele tinha umas tesouras e cortava, fazia assim um buraco e nós tínhamos de atravessar pelo arame farpado. Eu fiquei toda cortada mesmo, mas tive de aguentar. Havia flores do outro lado e lembro-me que a polícia estava lá a vigiar. Então houve um momento que eu disse ao meu pai, anda, anda. E o meu pai, ok, eu vou. Então quando ele ia passar no buraco, a polícia que estava lá a vigiar apanhou-nos, viu-nos. E a polícia começou a disparar para o ar. Continuou a disparar. Nós, a correr, quase fui atingida. Então nessa altura eles apanharam-nos e tivemos que ir para um campo de refugiados. E depois? Então nesse campo de refugiados nós ficamos uns dias, eu estava mesmo muito suja, tínhamos andado imenso. Era mesmo horrível a nossa situação. Tínhamos andado muito, chegámos lá à noite e eles ajudaram-nos. Conseguiram receber-nos, nós tínhamos andado muito mesmo e como não tínhamos conseguido passar a fronteira, tivemos que ficar lá e tivemos que esperar mais ou menos 5 dias. Eu estava mesmo com muitas dores, tinha os braços todos arranhados, horrível mesmo. Mas pronto, pelo menos consegui tomar banho, o que acalmou um pouco, havia comida para toda a gente, havia roupa. Ficámos lá mais ou menos 5 dias. Foi então que decidimos continuar a viagem, mas já não havia chefe, não havia nada, ele tinha desaparecido. Então nós organizámos um grupo e decidimos continuar a viagem. E então nessa altura nós cortávamos as fronteiras, não havia polícia, não havia nada. Nós atravessávamos pelo arame farpado, pelos buracos cortados e foi sempre a andar. Não havia polícia, tivemos muita sorte até chegarmos cá. Agachem-se. Vamos, agachem-se. Venham. Venham, vamos. Bora. Então, depois dessa longa viagem, vocês chegaram à Alemanha. Como é que foi essa chegada? Sim, nós chegamos à Alemanha e, sinceramente, quem nos ajudou a organizar toda a documentação, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que fomos bem recebidos, que nos ajudaram, a polícia ajudou-nos, pessoas ajudaram-nos. Sentaram-nos num carro primeiro, que devia ser tipo um táxi, e então depois perguntaram se nós tínhamos os documentos e tudo isso. Então nós explicamos que tínhamos vindo no carro, que estávamos escondidos e que não havia documentos porque tinha-se perdido tudo. Então depois passamos todas as fronteiras e conseguimos chegar à Alemanha. E pronto, depois organizaram a nossa documentação, as nossas impressões digitais, toda a documentação, e eu estou mesmo feliz de ter chegado à Alemanha. E tu, onde é que nasceste? E a tua família, de onde é que vem? Eu nasci na Ucrânia. O meu pai é ucraniano e a minha mãe é russa. Eu nasci na Alemanha, em Berlim. A minha mãe é do Cazaquistão e o meu pai é alemão.
Eu tenho família no Cazaquistão e também tenho família na Alemanha e na América. Eu nasci na Alemanha. Os meus pais são alemães. Eu nasci na Alemanha, mas a minha mãe é africana, do Quênia. E o meu pai é alemão. Eu nasci na Polónia e vim para a Alemanha com 5 anos. Os meus pais são polacos. Eu nasci na Alemanha, mas a minha família é da Turquia. Eu nasci na Alemanha, mas o meu pai é turco e a minha mãe é italiana. Eu nasci na Alemanha e toda a minha família é alemã.